Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que o álcool afeta de forma negativa alguma das suas memórias? Pois é, vamos aqui para a tela do computador. Bom, aqui está a revista no qual o estudo foi publicado, aqui está o título do artigo, o nome dos autores, tá? E a data de publicação. Lembrando que o link para acessar esse artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, eles dividiram aqui esse artigo em dois estudos, tá? A introdução fala rapidamente a respeito de algumas fases do sono, tá? Fala também a respeito do etanol, o álcool no caso, né? Tá vendo que a introdução é bem curtinha. E aí, vamos para a parte que nos interessa. Materiais e métodos. Bom, no experimento 1, ele pegou 13 mulheres e 2 homens universitários aí de 19 a 24 anos que não bebiam tanto álcool assim, tá bom? Aqui está o ponto de corte deles. No caso, se os estudantes bebiam mais do que 3 drinks de álcool, mais do que 2 vezes na semana, isso para mais eles foram excluídos, tá bom? Desse primeiro estudo. E aí pegaram duas tarefas de memória, tá? A primeira tarefa aqui é uma tarefa mais manual, de procedimento, etc. Tá? É muito mais motora. E pegaram a segunda tarefa aqui, que consiste em ver pares, né? Sabe aquela brincadeira que você clica numa figura aqui, ela vira, aí você clica na outra figura aqui, a figura vira, aí depois você tem que, depois clica nessa aqui, aí a figura vira, e essa aqui é par dessa, aí você tem que abrir as duas? Pois é mais ou menos nessa linha aqui, tá? Então é muito mais um trabalho de visualização e apontamento, tá? Esse aqui já é um trabalho muito mais de aprendizado e processo e parte motora, tá? A primeira tarefa. E aí, eles foram retestados depois de 8 dias, tá? No mesmo horário. E aí, nesse primeiro experimento, eles tiveram 3 grupos. O grupo aqui, ó, o grupo ALN1, ALN3 e controle. Como é que eles foram, qual a característica desses grupos? Todos os grupos treinaram na mesma noite. Só que o ALN1, ele, na mesma noite que ele treinou, ele bebeu álcool, tá? Vodka com suco de laranja. E aí, na noite 2, ele não bebeu álcool. E na noite 3, ele bebeu somente o sucozinho de laranja. Opa, aqui. Epa, desceu demais. E aí, já, opa, já o grupo N3, ALN3, no primeiro dia bebeu suco de laranja, no segundo dia não bebeu nada e no terceiro dia eles beberam álcool, tá bom? A mesma coisa, vodka com suco de laranja. E o grupo controle não bebeu nada em nenhum dos 3 dias, tá? E aí, a dosagem do álcool, né? Tá aqui a dosagem do álcool, 3 para 4 Os de vodka e 200 ml de suco de laranja por 1 Os, tá? Do drink deles. 1 Os dá aproximadamente 30 mililitros, tá, pessoal? Arredondando para cima. Então foi um pouquinho elevado até, né? Mas enfim. E no dia que eles tinham que beber, o grupo N1 ou o grupo N3, eles tinham 1 hora para beber a vodka, né? Ou o suco, enfim, o que foi dado ali para eles no dia que eles tinham que ingerir alguma coisa, tá? E aí os outros dias que eu falei que o reteste foram depois de 8 dias, né? E eles ficaram lá
4 dias e depois 4 dias ficaram em casa. Esses outros 4 dias que eles ficaram em casa foi feito um acompanhamento por um diário, tá bom? Por quê? Porque nos 4 primeiros dias colocaram um monte de eletrodos nos voluntários e botaram eles para dormirem lá no laboratório, tá certo? Para medir o sono deles. E falaram para eles o seguinte, ó, vocês vão para a cama no horário normal de vocês e vocês vão dormir até o horário que vocês quiserem, tá bom? Não precisa forçar nem fingir nada. Que mais? Que mais? Que mais? E é isso. Então vamos para os resultados do primeiro experimento. Bom, como a gente pode ver aqui, o primeiro teste, que era aquele teste mais de procedimento, mais motor, que necessitava de uma aprendizagem, foi visto que tanto o grupo ALN1 quanto o grupo ALN3, ou seja, o grupo N1 e o grupo N3, tiveram um desempenho pior quando comparados ao grupo controle no pós-teste, tá bom? Ou seja, a ingestão de álcool, seja no primeiro dia ou seja no dia 3, prejudicou esses indivíduos nesse determinado teste. Quando a gente vai para o outro teste, que é aquele de pares, não teve diferença significativa ali entre a ingestão de álcool do N1, N3 ou da não ingestão de álcool, tá? Então aqui a gente já consegue ver o seguinte, que a partir desses resultados, a ingestão de álcool, independentemente do dia, afeta na parte de tarefas motoras, tarefas de procedimento, que no caso aí vão exigir uma memória, né? E com relação ao, ao sono dos indivíduos, né? A tabela aqui deles não ficou tão legal assim, tá? Por isso que eu preferi ir direto no texto aqui, ó, a tabela. Não ficou tão legal assim, tá? Tá dando dupla interpretação. Mas enfim, voltando aqui no texto, os autores acharam o seguinte, que no dia que os indivíduos ingeriram álcool, ou seja, no N1, que ingeriu álcool no primeiro dia, ou no N3, que ingeriu álcool no terceiro dia, no dia que eles ingeriram álcool, o número de sono REMs desses indivíduos, desses grupos, foi menor, tá bom? Além disso, eles também viram o seguinte, que na primeira metade da noite, o número total de sono REMs, bem como a duração desse sono REM, foi menor quando comparado ao grupo controle, tá bom? Bom, então eles viram o seguinte, que quem ingeriu álcool teve um desempenho em uma tarefa motora e de processo menor quando comparado a quem não ingeriu álcool. E eles viram também que a ingestão de álcool altera o sono REM. E aí eles levantaram a seguinte questão. Bem, será que essa perda de memória observada é devido ao efeito direto do álcool nos mecanismos de memória ou devido ao álcool afetar o sono, no caso aqui o sono REM, tá bom? Que eles levantaram a bola aqui, tá? E aí eles foram pesquisar isso aí. Então, a segunda direção aí, direcionamento, na verdade, do experimento 2, é para saber se o álcool afeta no mecanismo da memória ou se o álcool afeta no sono, tá? E para isso, eles fizeram a substituição dos dois testes, tá? O primeiro teste, que é um teste mais motor de processo, eles substituíram por um teste ainda motor, ainda de processo, só que mais simples, que não exige
um indivíduo levar tanto tempo para aprender assim, tá bom? E substituíram o teste de pares por esse outro teste aqui, tá certo? Que é o teste de uma luzinha onde o indivíduo fica acompanhando a luzinha e a luzinha fica fazendo volta em um determinado círculo, tá bom? E aí, como eles fizeram um rastreio no estudo dos indivíduos que bebiam muito e dos indivíduos que não bebiam muito, e no experimento 1 eles tiraram os indivíduos que bebiam muito, no experimento 2 eles pegaram esses indivíduos que bebiam muito, né, entre aspas, tá? É, e aí fizeram a substituição dos testes, a medida foi feita também 8 dias depois, então teve o pré, depois de 8 dias teve o pós. Que mais, que mais, que mais? Ah, aqui. E aí, nesse segundo experimento, eles, ao invés de dividirem os indivíduos ah, por álcool no dia 1 ou álcool no dia 3, eles dividiram os indivíduos por álcool imediatamente após aí, aprender a nova tarefa, tá? Ou álcool, que é o AFT-ETOH, né? Ou os indivíduos ingeriam álcool também no mesmo dia que eles aprenderam a tarefa, porém 2 horas antes deles irem para a cama. Então, eles nomearam esse grupo de EVE-ETOH, tá bom? E aí, eles compararam ali mais ou menos o tempo até que eles pegaram no sono. No AFT, foi aproximadamente aí 5 horas. Então, o indivíduo treinou, né, teve a aquisição lá da memória, imediatamente após ele tomou o álcool, e aí até ele dormir durou aproximadamente 5 horas, tá? Já o outro grupo, ele treinou, depois disso foi fazer o que tinha para fazer lá, e aí aproximadamente 2 horas antes de dormir, esse grupo foi chamado ao laboratório, tomaram álcool e até eles dormirem durou aí aproximadamente 45 minutos, tá bom? Ou seja, um grupo tomou imediatamente após treinar o álcool, né? E o outro grupo tomou antes de dormir o álcool, tá? E aí, os resultados são bem interessantes desse experimento 2. Quando a gente olha para o número de movimentos aqui na tabela 2, tá? A gente não vê diferença do pré para o pós no indivíduo que tomou álcool antes de dormir. Só que quando eu comparo o pré e o pós do indivíduo que tomou álcool após o treinamento lá de memória, eu tenho uma diferença significativa, que cai de 87 para 53. Entretanto, vale ressaltar o seguinte, aqui foi 67 e aqui foi 87, tá? E ao longo do texto, em nenhum momento o autor comenta sobre isso, pelo menos na minha leitura, tá? Posso ter passado batido, mas é uma coisa a ser observada, tá? Entretanto, tirando essa observação, os indivíduos que tomaram álcool imediatamente após treinarem, quando foram fazer o pós-teste lá, eles tiveram uma performance melhor, tá? Que mais, que mais, que mais? E com relação ao sono, tá? Com relação ao sono, os autores acharam o seguinte, que a densidade do sono REM na primeira metade da noite foi menor no grupo que tomou álcool antes de dormir, quando comparado ao grupo que tomou álcool após o treinamento, tá? Ou seja, quem tomou álcool antes de dormir teve uma performance pior no teste e também
teve uma densidade menor no sono REM, tá bom? Ou seja, em outras palavras, o sono REM dele ficou prejudicado na primeira metade do sono, tá? E o resultado daquele segundo teste, né? Eles compararam aqui o pré com pós e foi visto o seguinte, que o grupo que tomou álcool imediatamente após o treino ali, a aprendizagem, teve um resultado melhor no pós-teste quando comparado ao indivíduo que tomou o álcool antes de dormir, tá? Então, tem a discussão do artigo aqui, é bem legal, ele levanta os pontos bem importantes, tá bom? Sugiro fortemente a leitura. E essa tabela também deles não ficou legal, por isso que eu marquei lá no texto. E aí, a conclusão que os autores mostram pra gente é o seguinte, que a memória é afetada de forma negativa quando o indivíduo ingere álcool antes de dormir. E essa memória é aquela memória processual ali e a parte motora, tá? E com relação se é o álcool que afeta o mecanismo de memória ou se o álcool afeta o sono, eles conseguiram aqui mostrar, pelo menos nesse experimento, que o álcool afeta diretamente no sono, tá bom? Muito mais do que o álcool afeta na parte neural da memória, tá bom? E isso foi visto aí pelas alterações do sono REM, tá? Então aqui tem as referências e vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Esse aqui. Aí. Então, basicamente, o que a gente pode tirar de conclusão desse estudo? Se você estiver aprendendo uma nova habilidade, seja ela de processo, seja ela ou seja ela motora, né, que você tem que botar a mão na massa, mas ambas você tem que botar a mão na massa, né, que os dois testes ali, o primeiro que é o WFF e o segundo que é a torre, eles são manuais também, talvez não seja tão interessante assim você ingerir álcool no dia, principalmente antes de dormir, né? Se você beber à tarde ali até a noite, como os autores colocam ali, dá tempo de o álcool ser metabolizado e o seu sono não ser afetado, e é durante o sono que a gente faz as nossas memórias também, tá bom? Então fica aí a dica e eu venho aqui trazendo uma provocação, tá bom? Apesar de o estudo ter mostrado que não existe diferença naquele teste dos pares, tá bom? Talvez se a gente conseguisse aumentar a amostra, porque ele não coloca aqui pra gente o cálculo amostral do estudo, né? Nem o poder estatístico da amostra, enfim. Talvez se a gente conseguisse aumentar a amostra, mudasse os testes, aquilo poderia ter dado um resultado diferente, não sei. E por que eu faço essa relação? Com a relação de estudo, tá bom? Você está ali estudando para sua prova, seja prova de faculdade, seja prova de concurso, enfim. Talvez não seja tão interessante assim. Lembrando que é uma provocação. Talvez não seja tão interessante assim. Em momentos decisivos, você fazer ingestão de álcool. Beleza? Valeu!